O que você faria se o seu pior pesadelo começasse quando você só queria voltar para casa, uma carona, um estranho, uma noite, e sua vida muda para sempre? Essa é a história de Mary Vincent. Em 1978, Mary era uma jovem de apenas 15 anos, morava em Las Vegas com os pais e 6 irmãos. Cheia de sonhos, ela amava dançar, tinha uma energia vibrante e queria ver o mundo além dos muros da sua casa. Mas, como muitas adolescentes, Mary enfrentava conflitos familiares. Depois de muitas brigas por causa de seu comportamento rebelde, como faltar muito às aulas e usar maquiagem pesada, o que irritava muito seus pais conservadores, Mary fez as malas e fugiu para Sausalito, Califórnia, com o namorado, onde passaram muitas noites sem dormir e no frio, dentro do carro dele. Em busca de liberdade, paz e um recomeço, não imaginava o horror que encontraria. Quando o namorado de Mary foi preso pelo estupro de uma adolescente, ela decidiu pegar carona até a casa do avô em Los Angeles, a 6 horas de distância. Uma prática muito comum entre os jovens naquela época. Em 29 de setembro de 1978, junto com outras 2 pessoas que conheceu em suas viagens, Mary parou à beira da estrada em Berkeley e estendeu o polegar. Ao volante estava o ex-marinheiro da Marinha Mercante, Lawrence Singleton. Ele se ofereceu para levar Mary até a Interestadual 5, mas insistiu que só havia espaço para uma pessoa. A princípio, Mary hesitou, mas quando o homem lhe disse que tinha uma filha da idade dela, ela aceitou a oferta. No entanto, Mary notou que a van estava completamente vazia, com exceção de uma única mala. Por um momento, ela começou a se arrepender da decisão, mas disse a si mesma que certamente conseguiria correr mais rápido se necessário. Depois de uma parada na casa do homem em São Pablo, eles continuaram a viagem em direção a Los Angeles. Exausta, Mary fechou os olhos e adormeceu. Quando acordou, eles estavam indo em direção a Nevada. Mary disse ao homem que ele estava indo na direção errada. Quando Mary percebeu que ele havia passado da entrada, pegou um bastão de topografia pontiagudo que estava ao lado do banco do passageiro e exigiu que ele desse a volta com o carro. Singleton disse a Mary que fora um erro honesto e deu a volta com o carro para voltar à Interestadual 5. Quando ele desviou da rota, seu instinto gritou: "Fuja!", mas já era tarde demais. Pouco tempo depois, Larry decidiu parar o carro, alegando que precisava urinar. Assim que a van parou, os 2 saíram para esticar as pernas. Mary notou que os cadarços dos sapatos estavam desamarrados e se abaixou para amarrá-los. Enquanto fazia isso, Larry se aproximou sorrateiramente por trás dela e a golpeou na cabeça com um martelo. Jogou-a na van e amarrou suas mãos atrás das costas. Ele arrancou suas roupas e a estuprou, ameaçando matá-la se ela ousasse gritar. Durante as horas seguintes, ele forçou Mary a beber álcool e abusou-a repetidamente. Mary acabou perdendo a consciência e, quando acordou, estava sendo arrastada em direção ao Canyon del Puerto, no condado de Stanislaus. Ela implorou ao homem que a soltasse, prometendo nunca dizer uma única palavra sobre o que havia acontecido. "Você quer ser livre? Eu vou te libertar!", gritou ele enquanto pegava um machado da caixa de ferramentas. O homem desferiu um golpe nos antebraços de Mary, cortando cada um deles enquanto ela gritava de agonia e caía no chão. Ele jogou o corpo nu e inerte dela para o lado da estrada e a empurrou para dentro de uma vala de drenagem de 9 metros de altura. "Ok, agora você está livre", murmurou enquanto se afastava e saía em disparada. Com uma força que poucos conseguiriam imaginar, Mary acordou, sangrando, sozinha e em choque. Milagrosamente, Mary ainda estava viva. Ela pressionou os antebraços mutilados contra a terra para diminuir a perda de sangue e se arrastou para fora da vala. Por várias horas, ela vagou nua e coberta de sangue, com os braços erguidos, para que os músculos e o sangue não escorressem. Por fim, 2 homens em um conversível vermelho avistaram Mary, mas decidiram que não queriam se envolver e fugiram rapidamente. Por sorte, um casal perdido, que estava viajando de férias, passou por ali momentos depois.
Eles enrolaram Mary em uma toalha e a levaram às pressas para um aeroporto próximo, onde ligaram para a polícia. Após um mês no hospital, Mary conseguiu fornecer uma descrição extremamente detalhada do agressor às autoridades. Um retrato falado foi divulgado ao público, e pouco tempo depois, o vizinho do agressor chamou a polícia. O homem era Lawrence Singleton, um homem de 50 anos, divorciado 2 vezes e pai de um filho. Lawrence era um misógino assumido, com problemas com bebida e temperamento ruim. Ele descobriu que as autoridades estavam atrás dele e rapidamente limpou a van de todas as evidências. Ou assim, ele pensou. Lawrence cometeu um descuido enorme. Em sua casa, as autoridades encontraram os restos queimados das roupas de Mary. Ele foi imediatamente preso e acusado de uma série de crimes, incluindo tentativa de homicídio, mutilação intencional, sequestro e vários crimes sexuais. Lawrence se declarou inocente. Ele alegou ter buscado Mary e outros 2 homens que pediam carona e deixado os 3 em São Francisco. Ele insistiu que um deles havia atacado Mary. 5 meses depois, Mary entrou no tribunal com braços protéticos e encarou seu agressor, mas ele se recusou covardemente a encará-la. Após um depoimento angustiante, Mary passou por Lawrence, que a encarou e disse: "Nem que seja a última coisa que eu faça, eu termino o serviço." Lawrence Singleton foi considerado culpado de todas as acusações. Ele recebeu uma duramente criticada sentença de 14 anos de prisão, a máxima permitida na época na Califórnia. Enquanto estava preso, Lawrence trabalhou como assistente de professor. 8 anos depois, foi libertado em liberdade condicional por bom comportamento. A libertação antecipada de Lawrence causou indignação significativa na Califórnia e, como resultado, o projeto de lei Singleton foi aprovado, impedindo a libertação antecipada de infratores que cometem crimes envolvendo tortura. Mary sempre sonhou em se tornar dançarina profissional. Ela deveria ser a principal dançarina do cabaré Lido de Paris, em Las Vegas, na época do ataque. Mas depois que os médicos foram forçados a usar partes de suas pernas para reconstruir seus braços, ela não conseguiu mais dançar como antes. Devido à sua deficiência, Mary não conseguiu encontrar trabalho e, por fim, entrou com pedido de falência. Ela entrou com uma ação civil contra Lawrence e obteve um acordo de 2,56 milhões de dólares, mas, como ele era um idoso desempregado com problemas de saúde e apenas $200 em seu nome, ela nunca viu um centavo. Mary caiu em profunda depressão, que se agravou ainda mais após a libertação de Lawrence da prisão. Ela temia que ele cumprisse a promessa de terminar o serviço e acreditava piamente que cada dia era o seu último. Lawrence, após ser rejeitado em várias cidades pela revolta da população, mas Larry acabaria sendo autorizado a retornar ao seu estado natal, a Flórida, onde continuaria a se meter em encrencas. Em 1990, ele foi condenado 2 vezes por furto, cumprindo uma pena de 60 dias. Ambas as acusações de furto foram de objetos pequenos e baratos. Lawrence não foi atrás de Mary como havia ameaçado no tribunal, mas ele tentou matar novamente, e dessa vez, ele se certificou de que sua vítima estava morta. Em 19 de fevereiro de 1997, o pintor Paul Hitson bateu à porta da casa de Lawrence em Sulphur Springs, Flórida. Lawrence havia contratado Paul e seu tio para repintar sua casa. Sem obter resposta, Paul entrou e ouviu sons guturais seguidos de gritos abafados de socorro. Ao entrar na sala, encontrou Lawrence curvado sobre uma mulher nua e ensanguentada deitada no sofá. Suas mãos estavam em volta do pescoço da mulher. Paul saiu correndo de casa e contou ao tio o que tinha visto. Ligaram para a polícia e, quando chegaram, encontraram Lawrence encharcado de sangue e Roxanne Hayes, mãe de 3 filhos, de 31 anos, morta. Ela havia sido esfaqueada 7 vezes, 6 no peito e 1 no rosto. Roxanne era uma trabalhadora sexual e deveria receber $20 de Lawrence, cuja defesa foi que ela tentou roubar dinheiro de sua carteira.
Quando a notícia do assassinato chegou a Mary, ela sabia em seu coração que precisava enfrentar Singleton mais uma vez. Embora não fosse obrigada a testemunhar em seu julgamento, sentia que precisava fazê-lo. Desta vez, ela garantiria que a justiça fosse feita. Fui estuprada. Meus braços foram cortados. Ele usou um machado. Ele me deixou para morrer, disse Mary ao tribunal atordoado, apontando para Singleton com seu gancho protético. Ela mostrou aos jurados ganchos protéticos onde antes ficavam seus braços e contou a eles sobre todos os ossos que havia quebrado ao longo dos anos, enquanto pulava da cama durante pesadelos. Ela falou sobre seus 2 filhos, que viviam em constante medo por sua vida, e sobre o fato de não sorrir há mais de 2 décadas por tudo o que Lawrence havia tirado dela. Em abril de 1998, Lawrence foi condenado por homicídio em 1º grau pela morte de Roxanne Hayes e sentenciado à morte, em 28 de dezembro de 2001. Singleton cumpria sua pena e aguardava a morte quando faleceu aos 74 anos, vítima de câncer. Muitos acreditam que Mary e Roxanne não foram as únicas vítimas de Larry Singleton, que poderia ser responsável por até uma dúzia de assassinatos. Mary Vincent estudou na Universidade de Nevada, canalizou seu amor pela dança para a paixão pela arte e se tornou uma artista incrivelmente talentosa e respeitada. Hoje, Mary McGriff, que usa seu sobrenome de casada, é casada com Tony McGriff e tem 2 filhos adultos. Aos 61 anos, mora em uma pequena cidade de Washington e nunca deixou que sua condição de dupla amputação a impedisse de fazer o que queria na vida. Como uma especialista em concertos, McGriff transformou seus braços protéticos em obras de arte tecnológicas, capazes de fazer praticamente tudo o que suas mãos faziam. Nos anos seguintes à sobrevivência ao ataque, ela enfrentou depressão severa, insônia e outras condições comumente associadas ao TEPT. Mas o desenho a ajudou a sair da depressão. A arte se tornou sua tábua de salvação. McGriff estima que ela tenha produzido 4.000 obras de arte desde que perdeu os braços, e desde então vendeu ou doou quase todas. E embora ela não exerça mais essa arte atualmente, Mary McGriff diz que não precisa mais dela para ser feliz. Estou simplesmente feliz com a vida, disse ela em 2023. Há tanta coisa lá fora. É lindo. Não é uma questão de procurar ou fazer acontecer. Você só precisa aceitar a felicidade quando ela chegar.